princípios sobre membresia da igreja, e eu quero que vocês tenham liberdade de perguntar, de pensar. Se quer perguntar agora, você pergunta. Se não, você pode mandar pergunta também. O ideal é que você faça pergunta para você esclarecer qualquer dúvida dúvida real que você tenha na sua vida, enfim. Mas falando sobre essa questão de membresia, porque o que Deus aceita como deixar uma igreja ou não, ok? Nesse sentido. Vou ler alguns textos para a gente começar a pensar junto sobre isso. Primeiro texto, importante a gente entender, o Pierre até falou no primeiro período, que quanto mais chega o tempo do fim, mais as pessoas, e a Bíblia fala por quê, né? Lá em 2 Timóteo 3, fala que o motivo primeiro, os homens serão o quê? Egoístas, amantes de si. E aí Paulo desenvolve a teologia, por que eles fariam o que fazem com as suas vidas, em relação a Deus, e em relação à igreja, em relação aos seus irmãos. Enfim, lembrando, muito importante te lembrar, que não existe relacionamento do cristão com o cabeça, sem que haja relacionamento com o seu corpo. Na teologia, Deus nunca dividiu isso. Nunca deu para o ser humano, nunca deu para o cristão, que é pecador, esse tipo de decisão. Deus já decidiu. Deus mede a qualidade, inclusive, dos nossos relacionamentos com Ele, a partir do relacionamento que nós temos aqui entre nós. É importante a gente entender, porque se a gente não entende o conceito principal a respeito do que é ser igreja, então isso também vai confundir o que nós fazemos, por que estamos lá, por que vamos deixar de estar lá, enfim. Atos 2, versículos 42 a 47, ali a gente sabe, entende, já estudamos bastante sobre esse versículo aqui na história da IBNA, Atos 2, não está nada projetado aí, tá bom, irmãos? Tem que abrir a Bíblia mesmo, o seu celular, que está na Bíblia, a Bíblia está no seu celular, né? Atos 2 a 47, vou pegar outro microfone, tá bom, Jean? Aí, pega esse aqui. Então, Atos 2, a igreja começou a partir da pregação do apóstolo Pedro, como Jesus havia dito que aconteceria, né? Ali foi o início da igreja, como Deus planejou. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui a gente vê que qualquer igreja que seja bíblica, ela vai estar fundamentada nessas práticas, ok? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão nas orações. Isso vai sendo desenvolvido nos versículos seguintes, né? Nos versículos seguintes é apresentado também essa questão, ok? Da vida em comum, por causa de necessidades, que também já foi estudado aqui no passado, necessidades específicas do começo da igreja, perseguição, tudo isso aconteceu. Foi necessário eles começarem a abrir mão dos seus bens, enfim, para que a igreja continuasse sendo o que Deus planejou para ela. Isso é uma coisa que aconteceu, e não é um mandamento que a gente tem que fazer isso, ok?
o princípio, sim, a gente vê esse princípio largamente explicado no Novo Testamento. Você mede o amor, inclusive, por coisas assim, mas esta venda de bens aqui, ela foi feita porque havia uma necessidade específica que aconteceu aqui. Isso é um princípio que pode acontecer de novo, conforme a necessidade, mas não é o que é bom a gente entender isso. Por quê? Porque, infelizmente, igrejas do nosso tempo usam um texto desse para querer forçar os cristãos a abrirem mão daquilo que Deus deu para eles, e na verdade a Bíblia mesmo vai mostrar que as pessoas que vão ensinando essas coisas de maneira obrigatória, né? Aqui foi uma coisa voluntária, né? Tem vários aspectos nisso aqui, mas que obrigam as pessoas a fazer isso, ou que querem barganhar a bênção de Deus através disso, são na verdade o que a Bíblia chama de falsos mestres, por exemplo, né? Para não ser coisa pior, que a Bíblia também abre essa possibilidade de nem serem, né, nem filhos de Deus, enfim. Ok, é importante a gente ter esse contexto de Atos 2. Atos 2 é assim, como se fosse o esqueleto, o que a gente observa numa igreja que deve haver ali, uma igreja sadia. A partir dessa igreja, a gente vê depois o ingrediente a mais em Atos 13, que acontece, a igreja que foi perseguida, essa igreja de Jerusalém que foi perseguida ali, que começou na morte de Estevão, ela foi dispersa, né? A Bíblia fala que muitos, exceto os apóstolos, foram todos dispersos pelo mundo afora ali, e chegaram a Antioquia. A igreja de Atos 13, que é a igreja que está em Antioquia, ela tem um ingrediente a mais, que foi, ela se tornou uma igreja missionária, okay? Uma igreja que a partir dela, apóstolo Paulo, Barnabé foram enviados, e ali a expansão do reino de Deus teve o seu ponto de partida de maneira mais, vamos dizer assim, oficializada, organizada, através do envio dos primeiros missionários na história. Ok. A gente precisa ter isso em mente, ok? Porque, para nós julgarmos se devemos permanecer, sair de uma igreja, a gente precisa ver se essas características existem. Porque se a gente buscar qualquer outra coisa, a própria Bíblia diz em 2 Timóteo 4, que o motivo de estarmos fazendo isso é o nosso próprio interesse, e não o que está aqui como sendo a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E é bom a gente entender que isso não é algo somente coletivo. Individualmente, cada um de nós precisa olhar para uma igreja, olhar para a sua vida. Eu vivo, eu faço parte disso aqui, desse ideal. Eu faço parte, essas coisas acontecem, essas coisas são buscadas. É nisso que a gente está perseverando, se dedicando, ok? Então, mesmo sendo todos nós imperfeitos, como nós somos, e só vai ser resolvido quando a gente estiver na glória com o Senhor Jesus, já está totalmente transformado, mesmo sendo imperfeitos, é isso que nós estamos buscando, procurando viver, e são critérios objetivos para perceber como eu estou com a minha vida cristã diante de Deus, né? E como a vida, por exemplo, da IBNA acontece, ok? Outro trecho importante, o trecho de Efésios 4. É difícil escolher alguns trechos, porque o Novo Testamento inteiro, as cartas pastorais inteiras, vão dizer aquelas instruções, o que devia acontecer, o que devia ser evitado, o que se deve combater, enfim, para que o corpo de Cristo continue sendo saudável diante dele. Efésios 4. Efésios 4, a partir do verso 1 mesmo, que ali é a dobradiça do livro, né? Paulo fala tudo que nós somos em Cristo, de 1 a 3, Efésios 1 a 3, e aí por causa disso, esse livro é bem didático nesse sentido, do capítulo 4, primeiro versículo até o fim, ele vai mostrar então, por que a gente é, do 1 ao 3, cristãos, filhos de Deus, tal, então a gente vai viver dessa forma, vai buscar isso aqui para a nossa vida, vai propagar, vai lutar por isso, ok? Então Efésios 4 começa falando disso.
Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Tem muita coisa aqui, a gente sabe disso, já estudamos também, de várias formas esse trecho, ok? Agora é interessante, você vai ver, por exemplo, o livro de Efésios, que esse versículo 10, né, de Jesus subindo ao céu e para encher todas as coisas, você vai ver lá no começo do livro que Jesus, a plenitude de Jesus, da maneira como a gente pode perceber, se chama igreja. É ali que Deus decidiu, por incrível que pareça, né? Nós como somos imperfeitos aqui, mas Deus decidiu que é por meio da sua igreja que Jesus se mostra a esse mundo. Foi a igreja que lhe deu autoridade, foi a igreja que lhe deu o poder de fazer discípulos, de formar outras igrejas, enfim. É na igreja que a vida cristã acontece, é na igreja que o coração de cada pecador é revelado diante de Deus. Ali ele é revelado para ser tratado por Deus, e não existe nenhuma instituição, nenhum ministério que possa exercer esse papel, a não ser a igreja que pertence ao Senhor Jesus. Ela é universal, nós não temos contato com a igreja universal. A igreja universal é aquela reunião que cada filho de Deus, de verdade, né, estará um dia diante de Deus, lá no céu, na glória, vivendo a eternidade com Ele. Mas essa igreja universal não é visível. O que ela é visível é no seu aspecto local. Então a gente, quando vai ler o Novo Testamento, nós precisamos ter esse cuidado, inclusive, de perceber que a vida cristã, ela acontece, ela é avaliada vivendo uns com os outros, ok? E aqui a gente vê, por exemplo, que foi da vontade de Deus, ele já sabia que estes homens escolhidos por ele são todos pecadores como o restante da igreja, mas foi da vontade de Deus levantar pessoas, e no nosso caso aqui, né, o que restou na história da igreja, dado o desenvolvimento da própria igreja, foi que nós temos hoje, dessas funções aqui do verso 11, nós temos hoje evangelistas e temos pastores e mestres. Tem uma discussão ali se pastor e mestre ou se é junto. Isso não tem tanta relevância para o propósito que Paulo está desenvolvendo aqui, ok? Porque estes homens que começaram, fundamento dos apóstolos, profetas, depois os que continuaram como evangelistas e pastores mestres, eles têm um ministério, com vistas
aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, e depois ele desenvolve aqui, vai mostrando o que vai acontecer com o corpo de Cristo, aonde o ministério dos pastores e dos evangelistas está acontecendo, vai acontecer na vida da igreja, o que ele descreve aqui em seguida, com bastante dificuldade, com sofrimento, com tudo que a gente sabe que é o normal da vida cristã. Mas esse é o plano de Deus, Deus não tem plano B, Deus só tem esse plano, não tem outro, ok? E graças a Deus, nós estamos nesse plano. A palavra aperfeiçoamento aqui do verso é interessante, porque é uma palavra médica. Ela significa você consertar, colocar um osso no lugar. Aquilo que não está funcionando bem, aquilo que está deslocado do que devia. Então, a função desses homens é justamente fazer com que isso seja, pela palavra de Deus, colocado de volta para funcionar desse jeito que Deus colocou aqui, para que a igreja alcance todo o seu propósito, seja alcançando, fazendo discípulos de fora e edificando os discípulos dentro, né? Tem bastante coisa, como eu falei, a gente não vai ver esmiuçadamente aqui, ok? Mas é bom a gente estar relembrando, ou para alguns, talvez mais novos, construindo, mesmo que superficialmente aqui, mas uma boa parte da teologia do que é a igreja, como é que ela deve funcionar, o que eu devo buscar, né? Como é que eu avalio se eu estou num corpo local saudável, que é de Jesus, ou se eu estou em algo que não tem nada a ver com o que ele criou. Os critérios são esses, objetivos. Outro trecho, 1 Coríntios 12. E aqui é interessante 1 Coríntios 12, porque ele vai tratar, a igreja de Corinto é uma igreja interessante, né? Porque é a igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, e a igreja que deu mais problema para ele. E Paulo fala, basicamente, se você ler 1 Coríntios, você vai perceber que o que acontecia ali, na igreja, os problemas, até os mais assim, difíceis, como a imoralidade, por exemplo, no capítulo 5, que é tratado, né, já foi falado aqui sobre a questão da disciplina, enfim, vai ver que o problema que acontecia ali, não é a questão do pecado, toda igreja tinha pecado. Paulo fala que aquela igreja era extremamente soberba, o problema era o orgulho. Nós voltamos de um acampamento com os adolescentes, falando da humildade de coração, justamente para a gente continuar crescendo em substituir o orgulho do nosso coração, que todos nós temos, pela humildade, que é o Senhor Jesus em pessoa, Ele nos ensina a viver. Mas a igreja de Corinto tinha uma vida espiritual que era bem ruim diante dos padrões de Deus, né? E o que impedia, né, eles de crescerem, de continuarem às vezes experimentando a vida que eles começaram a ter com Jesus, era a sua soberba, o seu orgulho. No capítulo 12, Paulo começa a desenvolver sobre a questão dos dons espirituais, né? E ele desenvolve ali do 12 ao 14, falando sobre isso, porque havia uma competição, né? E no 12, no meio ali do trecho, depois ele fala para que serve os dons, como é que Deus dispõe as coisas, no capítulo 12, verso 12 para frente, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, isso é importante, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários.
E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, todos vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, e ele vai desenvolvendo a questão dos dons. No capítulo 13, o que ele fala nesse contexto de a igreja vivendo junta, servindo a Deus junta? Ele fala do assunto do amor. Por quê? Porque em todo o Novo Testamento, né, cada carta que é dirigida a um grupo de cristãos, uma igreja local, como eu falei, Tito ou Timóteo, que eram ali pastores, né, que estavam ajudando nas igrejas, todas as cartas, você vai ver que o teor, o conteúdo, vai ser bem parecido, mostrando o quê? Deus fica dando instrução o tempo todo, seja numa igreja de Corinto, que vai tratando de coisas bem específicas, seja em igrejas que ele elogia bastante, mas você vai ver que o conteúdo é bem parecido, que é o do quê? Ajudar esses cristãos, esses filhos e filhas de Deus, que agora estão vivendo como igreja, a lidarem com seus pecados, a lidarem com suas vidas de maneira bíblica, para quê? Para continuarem experimentando crescimento, maturidade, relacionamento bíblico entre eles, né? Experimentando, ou seja, a vida cristã normal. A vida cristã normal é o quê? Cristãos vivendo junto, dentro de uma igreja bíblica, que vão ter problemas uns com os outros, que vão ter que acertar os seus pensamentos. Mas eu penso nisso. Eu acredito mais naquilo. Isso aqui eu não gosto desse jeito. Ok, Deus já sabendo disso, falou assim, eu vou dar a minha verdade, eu vou dar a minha palavra para vocês, e aí vocês vão não se preocupar tanto assim, pega aquilo que você pensa, né, assim, eu penso, acredito, eu prefiro, e vamos ver o que Deus pensa sobre isso. Porque é somente quando a gente entende o que Deus pensa sobre qualquer assunto que Ele mencionou, que nós temos o objetivo, a maneira como a igreja continua funcionando saudável, que se chama unidade. A unidade não é alcançada pelo que eu prefiro, não é alcançada pelo que eu ouvi lá fora do teólogo X ou Y. A unidade é alcançada quando eu me debruço diante da palavra de Deus e eu posso explicar porque eu penso desse jeito ou porque eu penso de outro jeito. E fala assim, assim diz o Senhor. É assim que Deus entende esse assunto e é baseado nisso que eu vivo e é assim que tem que ser. E não tem problema nenhum o fato de nós não termos ainda unidade em certos assuntos. Por isso que Deus lá em Efésios colocou pastores, mestres, evangelistas, para que esse aperfeiçoamento aconteça. Pierre, nós temos muito mais no nosso ombro a responsabilidade, a gente incentiva todos, né? Para estudar a palavra, formar suas convicções, ou seja, a convicção sustenta você. Quando é um pensamento, é você que tem que sustentar, é bem diferente, né? Mas nós temos a responsabilidade, seja de qualquer assunto que a Bíblia está tratando, ou qualquer coisa que a Bíblia não trata, mas você está lutando na sua vida com isso, a gente vai ter que mostrar como é que Deus espera que você lute com isso aí. Então é nosso papel, nossa responsabilidade. Para quê? Para que haja correção, para que haja crescimento, e a gente continue na unidade da fé. Bíblia, vivendo igual, vivendo como Deus quer. Porque Jesus alertou, né? Não existe nenhum tipo de relacionamento, ele usa o exemplo de uma casa, né? Que dividida vai para algum lugar, não vai, aquilo se autodestrói, ok? Então, é bom a gente entender que Paulo estava escrevendo isso aqui para cristãos, para pessoas de carne e osso, cada um com seus corações, cada um com as suas vontades, seus desejos,
né? Lutando com as coisas que ele não entendiam ainda, lutando com coisas que entendiam, mas não queriam viver daquele jeito. É a vida cristã, é a vida cristã. Mesmo numa igreja como de Corinto, onde a gente às vezes pensa, puxa, cada coisa, né? A gente pode acreditar na nossa vida assim, nossa, que coisa tão difícil. Agora Paulo vai falar, sai daí. Paulo faz isso? Não faz. As igrejas lá de Apocalipse, que João está dando, na maioria delas, repreensões. Corrige tal coisa, senão vai acontecer isso com vocês. Senão você não vai ter a recompensa que eu preparei para vocês. O Senhor Jesus está falando ali, através do seu Espírito. Ele manda alguém sair da igreja? Não. Por quê? Porque tudo que está aqui, as instruções, a maneira, a exposição do nosso coração está aqui, não é para a gente olhar para nós mesmos ou para os outros e falar assim, então, deixa eu ir para outro lugar, deixa eu ver uma coisa diferente. Isso aqui está aqui para expor o meu coração, o seu coração, e mostrar como que a gente trata isso, como a gente continua perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na ceia, nas orações, no relacionamento normal que os cristãos têm. Qualquer outra alternativa, você não vai achar na Bíblia isso aí. É invenção humana, é egoísmo, é eu querer criar para mim uma teologia própria, um relacionamento próprio com Jesus que não existe, não tem fundamento. E aí qualquer um pode fazer o que quiser, só não vai chamar de relacionamento bíblico com Deus, porque não é. Aí criou uma religião, qualquer coisa desse tipo. Então, tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas eu quero que a gente comece ou continue percebendo que motivos será que Deus autoriza, que motivos que eu posso falar assim, quero sair de uma igreja local, dentro da vontade de Deus. O que eu posso ter certeza? Que está na Bíblia, que Deus fala, ok, esse motivo, eu aprovo, é correto. Você tem um fundamento para fazer isso na sua vida. Será que é a dificuldade do relacionamento entre nós? Será que é as coisas que a gente não concorda um com o outro? Será que, o que é, será? O que a gente vê? Bom, a gente vê na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê o deslocamento geográfico, né? A gente vê a impossibilidade de pessoas, lembra, estou pressupondo dentro de uma igreja bíblica, de uma igreja que pode justificar a sua vida e falar assim, estamos fazendo viver assim porque a Bíblia fala para a gente viver assim. Então, a gente vê o deslocamento geográfico, a impossibilidade de uma pessoa, de uma família, enfim, continuar vivendo Atos 2, por exemplo, né? Eu não consigo mais viver Atos 2, porque eu não posso estar aí, né? Já teve pessoas que se converteram aqui na IBNA, que foram morar em São Paulo, foram em outro lugar, e falaram assim, nós mesmos como pastor, eu falo assim, irmão, irmã, Deus te abençoe, vamos ajudar vocês a encontrar uma igreja que seja bíblica, que você possa continuar servindo o Senhor. Você está impossibilitado de viver aqui desse jeito. Você não mora aqui, não está, né? Essa é uma possibilidade que a gente vê no Novo Testamento. A outra possibilidade, que tem um pouco a ver com isso, era o próprio deslocamento que os apóstolos, profetas, enfim, as pessoas, os líderes da igreja, eles, percebe quando Paulo, eles falavam assim, estou mandando a pessoa para viver aí com vocês, estou fazendo com que esse irmão vá lá para acertar certas coisas. Paulo saiu da igreja de Antioquia e foi ficar lá anos viajando, né, nas suas viagens missionárias,
voltava, prestava conta, mas assim, ele não estava vivendo a vida naquela igreja local. Então, o ministério é continuar fazendo discípulos, desde que seja enviado pela igreja local, que é a autoridade sobre as pessoas na igreja local. Então, assim a pessoa pode ter certeza assim, ó, eu tenho certeza que estou indo para tal local, Deus vai me abençoar porque estou sendo enviado para continuar ainda mais servindo a Deus. E você não vê outros motivos no Novo Testamento. Ou seja, não há situação entre nós que não possa ser resolvida biblicamente quando o objetivo é permanecer junto, permanecer unido. Deus está usando a minha vida aqui, eu com toda a dificuldade que vocês possam ter comigo, eu com vocês, enfim, uns com os outros, né? Por isso que tem mais de 20 mandamentos uns aos outros nas cartas do Novo Testamento. Então, para que a gente continue crescendo, o que não é admitido por Deus é eu achar que eu tenho uma vida alternativa. Se eu não puder mostrar na Bíblia que a minha decisão está autorizada por Deus, está aprovada por Deus, essa decisão é antibíblica, ela é pecado, está errado. Só que hoje em dia, falar isso, como até o Pierre falou no primeiro momento aqui, né? Falar essas coisas, mostrar, está falando aqui, é interpretado de outra forma. Como se as pessoas tivessem a liberdade, é chamado de liberdade, você decidir o que você faz ou não com a sua vida, se você fica, se você vai embora, baseado no critério que você quer. 2 Timóteo 4 fala que está lá no desejo do coração, buscar as coisas, porque desejos estão em jogo, é o que Deus fala sobre o nosso coração. Então, isso é tido como liberdade. Deus enxerga como liberdade? Deus enxerga. Deus enxerga como precisa mudar o seu coração, precisa corrigir. A menos que você possa mostrar, realmente, essa igreja que eu sou membro, já fui lá, já conversei com os pastores, já foi assim, ela não vive biblicamente, ela não está ensinando a verdade, portanto não está vivendo a verdade, e eu já fiz o meu papel, e isso não muda, pode ser que aquilo esteja desconfigurando como igreja, talvez começou bem, como o pai falou, começar bem é uma coisa, terminar bem é diferente. Muitas igrejas, né, a gente sabe disso, aquelas igrejas todas do Novo Testamento, a maioria delas muito boas, estavam hoje onde é a Turquia. Que igreja que tem lá hoje? E Paulo e João avisou, corrige, senão eu vou arrancar vocês daí. Não corrigiram, Deus fez isso mesmo. Igrejas que tinha apóstolos ministrando lá dentro, não apóstatas, né, que falam que são apóstolos, mas assim, apóstolos de verdade. Então, isso é verdade, isso é real, é perigoso, porque elas deixaram, né, negligenciar, acho que isso não é tão sério assim, que o Senhor Jesus falou na sua palavra. Jesus falou assim, não, é sério sim, é sério, isso aqui é o meu corpo, eu estou falando que é assim que eu quero que funcione. Então, se não há como mostrar, né, que isso está acontecendo, ou seja, ninguém quer corrigir sua vida, estamos brincando de ser cristão, né? Olha, eu vou falar para você, Paulo até falou, né, desse tipo de gente, você foge das pessoas que estão zoando, que estão brincando de ser cristão. E pode acontecer no nível de uma igreja local inteira, quando vira uma bagunça. Agora, isso quando chega nesse extremo, é que os princípios de corrigir, já foram tentados todos, né? Por isso que até uma igreja como Corinto, Paulo falou, nada de falar assim, ó, pessoal, vai lá para Filipenses, vê a igreja mais próxima da sua casa aí, ó, pula fora. Não falou nada disso. Falou, corrige a vida de vocês, trabalha no seu coração nisso, naquilo, se arrependam.
aí vocês vão continuar vivendo como filhos, filhas de Deus. É assim que funciona. Para chegar num ponto de eu sair de uma igreja, olha, eu tenho que ter muita evidência bíblica que isso não está acontecendo. Só que hoje em dia é colocado como gosto do freguês. Eu penso, eu acho, eu prefiro lá o culto. Eu peguei Uber para vir para cá hoje, com uma pessoa que se dizia cristã. E conversamos sobre isso. Engraçado, né? Falou assim, mas você é membro de uma igreja? Você tem um compromisso sério com o Senhor Jesus? Não, eu estou vendo, eu estou assim. Aquela eu fui na semana passada, porque, nossa, seu louvor, eu senti um negócio do Espírito, coisa louca, assim. Joia. Aí, aquela outra que eu já fui também, nossa, porque profetizaram sobre a minha vida. Coisas que você não vê na Bíblia, que fazem as pessoas, por causa dos seus desejos, das suas lutas, difíceis, da realidade difícil da vida, que a gente sabe que é. Mas usando esse tipo de critério para falar se eu vou nessa ou naquela, eu falei, olha, você precisa ir para a palavra, estuda esse trecho, estuda aquele trecho para ver assim, esse critério para você colocar você e sua família nisso aí. Porque senão a sua vida cristã, o que ela vai virar? Bom, sei que o tempo já foi. 12:19, mas eu não quero assim encerrar também. Se alguém tiver uma pergunta, alguma coisa sobre aquilo que a gente está falando aqui, pode fazer agora, ou depois. Eu não quero que você não tenha liberdade de perguntar. Coisa que eu falei que, assim, mas o que eu faço nisso? Então, tem alguma pergunta? Bom, se não tiver agora, pode pensar. Pierre, eu estamos aí, vocês sabem disso, né? E orem, ok? Orem para que Deus continue conduzindo as nossas vidas, situação, a própria IBNA. Estamos buscando bastante a Deus para sabedoria, tudo isso, e é bom a gente assim, sair pensando nessas coisas, mas não ser da tentação, pelo menos não nesse momento, né, de ficar pensando, quem é? Não precisa se preocupar com isso. Pense assim, o que eu aprendi, o que eu penso da minha vida em relação ao que eu vi hoje. Como é que eu estou vivendo nesse sentido que a Bíblia mostra para mim? Ok? Alguma pergunta? Silvia. Quer falar? Está dando o microfone para você. Aí. Às vezes eu tenho dificuldade em procurar na Bíblia trechos que me ajudem a decidir se a pessoa deve ou não sair de uma igreja, se é pecado ou não é pecado. Você mencionou alguns que eu anotei, você pode depois mandar mais passagens bíblicas nesse sentido? Tá bom, você está perguntando os trechos que falam que uma pessoa, que a gente vê uma pessoa saindo de uma igreja dentro da vontade de Deus. Isso. Tá bom. Tá? Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Ok, se Deus permitir, na próxima semana nós vamos continuar tratando disso. Provavelmente, como eu falei no começo, com os membros da igreja, se a gente já for entrar na situação específica em si, ok? Vamos orar e encerrar esse tempo de culto ao Senhor também. Senhor Deus, agradecemos
por podermos pertencer a Ti, nós às vezes esquecemos a importância disso, princípios que regem o nosso relacionamento com o Senhor, que regem o relacionamento uns com os outros aqui, porque o Senhor decidiu fundar a Tua igreja, ser o Teu corpo, ser a representação verdadeira, visível, de pessoas pecadoras, imperfeitas, mas colocadas num plano perfeito que o Senhor criou, que é a igreja, que vai funcionar dentro da Tua vontade, da Tua palavra, para aperfeiçoar essas pessoas, para que elas vivam de maneira agradável, elas saibam que estão vivendo de maneira agradável a Ti. Obrigado porque o Senhor colocou na Tua palavra todas essas instruções. Tem muita coisa para a nossa vida que nos mostra o caminho, que nos dá clareza em relação a decidir o que fazer da nossa vida. Nós vemos que a Tua igreja tem autoridade nesse mundo, tem um papel nesse mundo, tem, enfim, muitas características que o Senhor só deu à sua igreja, porque é nela que a Tua vontade é realizada e por meio dela. É assim que o Senhor criou para ser. E nós Te agradecemos porque temos muita coisa para aprender e para continuar perseverando. Nos ajuda a tratarmos as situações de maneira bíblica, de maneira sermos humildes, ou seja, não interessar muito o que nós pensamos, mas aquilo que o Senhor pensa, para viver submissos ao Senhor. Pedimos que, à medida que formos tratando as situações, que o Senhor seja honrado, que Satanás seja frustrado em qualquer plano, em qualquer intenção, e que a gente continue crescendo à semelhança do Senhor. Ajuda a nossa mente a ser preservada pelas verdades da palavra, lembrarmos que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, precisa ser avaliado em relação ao que o Senhor pensa disso que está na Bíblia. Nos ajuda que a gente possa continuar tendo um domingo na Tua presença para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, até semana que vem, Deus permitir.